Olá, bom dia. Eu sou a professora Tabita Fernandes, sou docente da Universidade Federal do Pará, do campus universitário de Bragança, localizado no estado do Pará, na região norte do Brasil. E o título do meu trabalho é A Antroponímia Indígena Tembé e Kaapor, Léxico, Cosmovisão e Cultura. Ele traz uma proposta de análise de elementos da antroponímia tradicional dos povos indígenas Tembé e Kaapor, com o objetivo de pensar a relação entre a prática tradicional de nomear indivíduos e a cosmovisão desses povos demonstrada no cotidiano das práticas culturais em suas relações com o meio ambiente, além de contribuir com dados adicionais para a reflexão sobre a estreita relação entre léxico e cosmovisão de um povo. Eu tenho 3 questões norteadoras aqui. A primeira é como os povos indígenas Tembé e Kaapor nomeiam os indivíduos por ocasião do nascimento. Quais itens do léxico podem ser escolhidos para nomear os indivíduos, ou seja, para funcionar como antropônimos, nome próprio de pessoa? E como a cosmovisão ameríndia se revela na prática de nomear indivíduos entre esses povos, Tembé e Kaapor? Como suporte teórico, me vale de pelo menos 3 eixos importantes do conhecimento. Um é a onomástica, especificamente a antroponímia, aqui bem representada por autores como Guérios Vasconcelos, Dique, Brito, Santos, Carvalhinhos e Antunes, Carvalhinhos, Simões e Simon. Quanto à cosmovisão ameríndia, eu trago a contribuição importante de Castro e Munduruku. No que toca à linguística indígena, Rodrigues e Cabral são autores importantes para esse trabalho, assim como a pesquisa na linguística indígena específica aos Tembé, representada aqui por autores como Budan, Carvalho, Silva, e no que toca à historiografia Tembé, as obras de Wegley Galvão, Gomes e Zanoni. Quanto à linguística indígena Kaapor, nós contamos com Caco Mazo, Ribeiro, Corrêa da Silva, Caldas e Silva, além de outros autores. Minha metodologia é predominantemente qualitativa e com pesquisa bibliográfica, obviamente, e a pesquisa de campo junto aos povos indígenas Tembé e Kaapor reunido nas 2 últimas décadas. Uso também, quanto ao dado antroponímico, dados de Alves e Damasceno 2017. Importante referir isso. E os povos indígenas Tembé são povos de descendência tupi, falam línguas da família linguística tupi-guarani, especificamente os Tembé do subramo 4 e os Kaapor do subramo 8. Esses povos habitam a região de fronteira entre os estados do Pará e o estado do Maranhão. Os Tembé situam-se predominantemente no estado do Pará e os Kaapor no estado do Maranhão, são povos desde há muito vizinhos. Os pressupostos teóricos fundamentais desse trabalho são de que há uma estreita vinculação entre língua, sociedade, história e cultura, a língua como algo variável e dinâmico, cujas mudanças estão relacionadas às mudanças pelas quais um povo passa, que antropônimos participam do universo do léxico e comunidades lexicais também são suscetíveis a mudanças, o antropônimo como elemento de identidade, a prática cultural de nomear indivíduos como fator de identidade, e de que há importantes princípios que regulam o ato de nomear indivíduos, e que o ato de nomear indivíduos carrega uma motivação. Eu passo então a observar aqui os dados, falar da antroponímia Tembé e Kaapor, propriamente dita. Uma das perguntas que eu faço é: quem escolhe o nome? Eu quero referendar aqui que esses estudos trazem um pouco da antroponímia Tembé e Kaapor. Aqui não se esgota tudo que existe nessa prática de nomear indivíduos entre esses 2 povos. Que isso fique bem claro. Quem escolhe o nome nesses 2 povos? Prioritariamente os avós, mas também outros membros da família e pessoas consideradas com uma relação estreita com a condição de fazer isso. O tempo de espera. O tempo de espera não é delimitado. O nome é dado após o nascimento e o tempo de espera decorre de se encontrar, do nomeador encontrar o nome adequado para aquele indivíduo que marque a sua singularidade. Portanto, é sempre a posteriori ao nascimento, um pouco diferente do que acontece nas nossas
sociedades não indígenas, né? O que motiva a escolha? A escolha são características físicas, eventos relacionados ao nascimento, apreciação pela sonoridade da palavra que o nomeador tem, também a homenagem a um parente falecido, ou aos pais, né, falecido, ou aos próprios pais, isso pode acontecer. Importante lembrar que a motivação da escolha do nome tem relação com o nomeador e também com o nomeado. O nomeador, por exemplo, pode pensar num fruto de que ele gosta, um animal que ele aprecia, né? Ou uma sonoridade da palavra, outra motivação que diga respeito ao seu próprio sentimento em relação a quem ele vai nomear. Mas também essa motivação pode estar relacionada mais propriamente ao nomeado, que são as suas características físicas, os eventos que estão relacionados ao seu nascimento, às circunstâncias daquele tempo de espera pelo antropônimo. Assim, os nomes que podem ser escolhidos para nomear uma pessoa podem ser elementos variados da natureza, fauna, flora, fenômenos naturais, os elementos da cultura, qualidades humanas, estados, eventos que cerquem e digam respeito singularmente àquele indivíduo. Por exemplo, trago um exemplo aqui, Tembé, o nome Muti, que é o nome dado, que é nome para camarão na língua, pode ser um nome utilizado para nomear o indivíduo, e não só o indivíduo, mas a todos os filhos dele, né? Posteriormente, ele pode fazer derivado do seu próprio nome. Por exemplo, um pai cujo nome é Muti pode nomear os seus filhos como Mutiru, que é camarão grande, Mutipucu, camarão comprido, Mutipirera, que é a casca do camarão, Mutieté, que é o camarão de verdade. Então veja que é um elemento da fauna sendo utilizado para nomear um indivíduo, né? Entre os Kaapó, por exemplo, tem um elemento advindo da flora, que eu vou dar o exemplo aqui de pacuri, que é o nome de um fruto. Um pai pode gostar desse fruto, apreciar, e por razões que lhe são muito particulares, dá o nome de seus filhos todos derivados desse nome pacuri. Um filho pode chamar-se pacuri, que é o bacuri, pacuriró, que é a folha do bacuri, pacuriputiri, que é a flor do bacuri, pacuripireri, que é a casca, né, a pele do bacuri, e pacurirane, que seria um pacuri não muito autêntico, né? Então veja que um elemento da flora sendo alçado à condição de antropônimo. Além disso, não só elementos da fauna e da flora, mas outros, como no caso dos Tembé, o nome Iatá, que é caminho da água, Iuaté, nascido em cima, Diuá, pé de árvore, Cudã, mulher, Rene, babão, Auá, homem, Cami-i, mama difícil. Esses dados, importante referendar, são de Alves e Damasceno, 2017. Então veja que são nomes que não são diretamente da fauna e da flora, mas que dizem respeito a objetos, entidades várias da natureza, diferentes. E quanto aos Kaapó, tem exemplo aqui de Itahu, que é pedra grande, Juí, espinho pequeno, Pinairano, falso caniço, Auaxi, milho, Maé, coisa, Her, nome, e Teon, estar cansado. Então, veja que são nomes que não viriam de um campo de nomes exclusivos para indivíduos humanos, né? Como na nossa sociedade é comum. Existe uma exclusividade de nomes que são aplicados a humanos e não a animais. Aqui não há, para eles parece muito natural pegar o nome de uma fruta, de um animal e atribuir ao indivíduo. Então, para responder às perguntas a que eu me propus, respondendo como os povos indígenas nomeiam os indivíduos, os membros da família, prioritariamente os avós, e os de estreita proximidade podem ser responsáveis pela escolha do nome. A escolha do nome do indivíduo após o nascimento, o item lexical deve ter estreita relação com o indivíduo nomeado ou com o indivíduo nomeador, e que a importância da escolha de um nome é tão grande que ela está acima do tempo de espera. A criança fica esperando pelo nome até que se encontre, de fato, um nome adequado para isso. Outra pergunta que eu me fiz: que itens do léxico podem ser escolhidos para nomear os indivíduos? Até o presente momento da pesquisa, quaisquer itens do léxico podem ter essa função.
desde que tenha alguma relação com o indivíduo nomeador ou com o indivíduo nomeado. Há um destaque especial para o uso da fauna e da flora, né? Cuja frequência de uso mostra que são elementos marcantes que estão na base da motivação da escolha dos antropônimos. Mas ainda não temos um estudo conclusivo sobre que itens do léxico teriam uma restrição coletiva para nomear os indivíduos. Nesse aspecto, o nosso estudo ainda está em desenvolvimento. Agora, a grande questão que nos fazemos é como é que a cosmovisão ameríndia se revela nessa prática de nomear os indivíduos entre os povos indígenas Tembé e Capó, para que é natural pegar o nome de um evento, de um fenômeno da natureza, de um animal ou de uma planta, para nomear o indivíduo. Então, reporto-me aqui a uma importante citação de Castro, quando ele diz o seguinte, abre aspas, em algumas etnografias amazônicas, encontra-se claramente formulada a ideia de que a humanidade é a matéria do pleno primordial, ou a forma originária de virtualmente tudo, não apenas dos animais. Fecha aspas. 2017, página 309. E outra citação importante, abre aspas. Em suma, para os ameríndios, o referencial comum a todos os seres da natureza não é o homem enquanto espécie, mas a humanidade enquanto condição. Castro 2017, página 309, fecha aspas. E pega uma citação também de Munduruku, que expressa bem essa visão dos povos Tembé e Capó. Abre aspas, dizem os antigos que tudo é uma coisa só, tudo está em ligação com tudo e que nada escapa à trama da vida. Segundo o conhecimento tradicional, cada coisa existente, seja ela uma pedra, uma árvore, um rio ou um ser humano, é possuidora de um espírito que a anima e a mantém viva e nada escapa disso. Fecha aspas. Munduruku 2009, página 7. Então, quando se pergunta como a cosmovisão ameríndia se revela, eu argumento o seguinte, a partir da ideia de que a humanidade não é exclusiva dos homens, ou seja, que há um partilhamento da mesma categoria humana com todas as coisas, compreende-se o fato de não haver nomes exclusivos para homens, animais ou coisas, como é predominante em nossa sociedade não indígena. E mais, a partir da compreensão da ausência da supremacia humana em relação aos animais e às demais coisas existentes, pode-se compreender naturalmente que o léxico que é convocado para nomear, ou seja, para funcionar como antropônimo, pode ser o mesmo que é escolhido para nomear qualquer outro ente da natureza, uma vez que o homem participa da essência, da mesma essência de tudo que o cerca e não está acima de nenhuma delas. Assim, eu encerro dizendo que nas comunidades indígenas pesquisadas, a tradição do ato de nomear um indivíduo é uma prática de crucial importância. E que essa prática deixa entrever uma visão de mundo marcada por uma estreita relação e nivelamento com a natureza. E a prática de nomear os indivíduos nas duas comunidades reforça a forte relação entre a cosmovisão, o léxico e a cultura. Tudo isso em conjunto. E lembrando aqui que não esgotamos o que é antroponímia Tembé e Capó, aqui é um estudo ainda muito preliminar, não é? Mas aqui é o que nós temos discutido junto com esses povos, junto a esses povos. Então, eu agradeço a oportunidade e muito obrigada.